E o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, declarou na noite desta terça-feira que irá votar em Lula na disputa ao Planalto. Por meio de nota, ele ainda criticou a gestão do presidente Jair Bolsonaro, o qualificando como um político menor que não tem estatura para chefiar o executivo. Mello continuou seu ataque ao chefe do executivo, dizendo que ele tem elevado o coeficiente de mediocridade e que oferece perigo à ordem democrática. O texto foi feito a pedido do grupo Prerrogativas, que tem histórico de apoio a Lula e que solicitou do ex-ministro uma manifestação semelhante à que foi feita por Joaquim Barbosa. Não é a primeira vez que Celso de Mello critica Bolsonaro. Em maio de 2020, ele comparou o Brasil, sob a gestão do chefe do executivo, à Alemanha de Adolf Hitler. Em agosto de 2021, o ex-magistrado também acusou o presidente de aprofundar rupturas institucionais e o acusou de convocar golpes de Estado. Por fim, em julho deste ano, Celso de Mello declarou que Jair Bolsonaro tem aversão à democracia. Você, Schelp, 2 minutos. O Celso de Mello tem toda a razão em muitas críticas que ele faz ao governo Bolsonaro e ao presidente Bolsonaro. Ele tem todo o direito também de fazê-lo. O problema dessas declarações de voto nesse primeiro turno, antes do primeiro turno, ao Lula, por pessoas que no passado ou já ajudaram a julgar, né, no caso do Celso de Mello ou Joaquim Barbosa, casos envolvendo corrupção nos governos do PT, ou que já se manifestaram contrários aos projetos políticos, projetos econômicos de Lula, como ocorreu aí com outras personalidades que declararam voto essa semana, é que elas estão antecipando, né, o que deveria ser discutido no segundo turno. Estão transformando já o primeiro turno numa eleição plebiscitária, ou seja, como se fosse um plebiscito, um referendo do governo Bolsonaro e não uma eleição, né, não uma discussão sobre projeto de país, sobre planos de governo. Lembrando que o ex-presidente Lula não apresentou ainda um plano de governo concreto, detalhado. O presidente Jair Bolsonaro também não está dizendo em detalhes, nem discutindo a fundo o que pretende fazer num segundo mandato. Então, o que essas pessoas, o que essas personalidades fazem, elas partem da premissa, né, de que mais importante do que a discussão dessas propostas é fazer um referendo do governo Bolsonaro, uma rejeição, né, apresentar a rejeição como se eleger qualquer candidato que represente uma rejeição a Bolsonaro fosse mais importante do que realmente discutir propostas de governo e soluções para os problemas que o país tem. Augusto? Olha, o ex-ministro Celso de Mello é o nosso pavão de Tatuí. Imagina ele como ele está se sentindo no momento em Tatuí, onde ninguém o procura. E ele não é mais nada, não é o decano, não é nada, é um jurista que passou ali pelo Supremo. E o modelo 2012 de Celso de Mello enganou a gente, ele pareceu um sujeito sério. Sujeito sério. Foi ele o criador da expressão projeto criminoso de poder, referente ao objetivo da quadrilha do Mensalão, que ele ajudou a condenar. Essa quadrilha é a mesmíssima que está agora no palanque do Lula, que era o chefe. Primeiro, o Supremo acabou criando a quadrilha sem chefe. E não condenou nem o Dirceu por chefiar a quadrilha, o bando. E nem o Lula, que era o verdadeiro mentor daquilo ali. Pois bem, agora ele apoia. Então é o seguinte, o Lula tinha um projeto criminoso de poder ou não? Ou ele se arrependeu disso? Então o modelo Celso de Mello 2022 só serve para o grupo Prerrogativas, né? Que é chefiado por aquele advogado, Maris, que disse aquela frase cheia de candura, né? Sobre o crime ocorrido já. Mas o crime já aconteceu, punir para quê? Então é isso, ele aderiu, virou um Maris de Oliveira de Tatuí, é isso aí.